Doutor Dário, boa noite. Boa noite, doutor Val. Podemos começar? Podemos começar, sim, senhor. A palavra é toda sua, doutor Dário. Como? Doutor Dário pode dar início à sessão. Boa noite a todos. Boa noite para os preletores. Boa noite, doutor Osvaldo, que vai substituir o doutor Carlos Suca na moderação. Sejam todos bem-vindos a este webinar na abordagem da hipertensão arterial, em saudação ao Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial preconizado pela OMS. Como todos sabemos, a hipertensão arterial constitui um dos principais problemas médico-sanitários de todo o mundo. E no contexto dos países africanos de Angola, não estamos fora desta grande preocupação para toda a classe médica. A hipertensão arterial constitui um sinal, um fator de risco, uma complicação, uma doença propriamente dita, que tem gerado muitos padecimentos, muitas complicações e tem contribuído enormemente para o aumento da mortalidade em todos os países do mundo. No nosso país, um país que ainda se debate com doenças infecciosas, mas enfim, nós assistimos a cada dia ao aumento de casos de hipertensão arterial, o aumento de casos com complicações derivadas da hipertensão arterial e que com certeza aumentam a mortalidade dos nossos pacientes. É inegável que o controle adequado da hipertensão arterial, é inegável que a redução dos níveis de pressão arterial inserido em todos os fatores que incidem no risco cardiovascular dos pacientes, essa redução contribui inegavelmente para a redução dessa mortalidade. Nós, uma amostra de tentamos fazer o melhor, tanto para a educação das classes, dos colegas mais novos, como para incentivar a mudança de estilo de vida dos nossos pacientes, como também para estabelecer e criar debates, criar diálogo para que as opiniões sejam convergentes e possamos tentado convencer as estruturas e os níveis de direção do nosso país, que é com relação à importância que teria para a nossa população, para o nosso povo, que o Estado pudesse patrocinar totalmente ou parcialmente algum tratamento básico a definir pela classe médica para a hipertensão arterial. Sabemos que uma das grandes causas de falta de adesão terapêutica são as dificuldades financeiras com que se debatem muitas famílias e muitos hipertensos. Isso faz com certeza que o cenário caótico que cria a hipertensão arterial piora. Evidentemente que se nós concebermos uma estratégia, um plano terapêutico no qual
pudéssemos de classe de medicamentos como básicos para a nossa população, tendo em conta a eficácia de alguns fármacos para a nossa realidade, evidentemente que isso ajudaria muitas pessoas, muitos pacientes a conseguirem, em primeiro lugar, uma adesão significativa e, em segundo lugar, reduzirem as complicações que advêm de um mau controlo deste grande flagelo para a medicina a nível mundial. Quero saudar a todos os participantes, agradecer desde já a todos os preletores que se dispuseram a participar e a organizar e a preparar essa atividade e pronto, estamos juntos e esperemos que todos aprendam deste debate, desta preleção que vamos ouvir e que seja útil para todos. Muito obrigado e estamos juntos. Muito boa noite a todos e muito obrigado, Dr. Daro Olaio, que nos honra com a sua presença, sua parte nota introdutória, né? O Dr. Dário, que é o presidente do Colégio da Especialidade de Cardiologia da Ordem dos Médicos de Angola. Nós vamos agora, então, começar com o nosso programa e quero, desde já, convidar a todos para prestarem atenção à apresentação que será feita pelo Dr. Savarino, o Dr. Savarino Vitória Pereira, que é médico licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, e também tem uma licenciatura em Medicina Nuclear pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa. Fez a sua especialidade em cardiologia pelo Hospital Américo Boa Vida e também pelo Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Tem uma pós-graduação em gestão de unidades de saúde pela Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. Ele que tem experiência, pronto, pelo Hospital Américo Boa Vida e a Clínica European Medical Center em Luanda, e atualmente coordenador nacional do projeto mundial Maio-Mês de Medição, ou mais conhecido como MMM, da Sociedade Internacional de Hipertensão. Portanto, é uma pessoa que tem condições para nos falar, então, desse tema muito interessante, que é a hipertensão em Angola, os nossos números. Portanto, desde já quero convidar, e eu vou abrir aqui o microfone para o Dr. Savarino, para começar, então, a apresentação. Por favor, Dr. Savarino. Muito obrigado. Estão a ouvir? Conseguimos ouvir, sim. Vou só compartilhar aqui, então, a tela. Conseguem ver a minha tela? Está ótimo. Pronto, perfeito. Muito boa tarde, mais uma vez. Antes de mais, gostaria de agradecer este convite. O meu nome, como já foi referido, é Savarino Vitória Pereira. Eu sou cardiologista e gostaria de trazer aqui, como líder nacional do projeto Maio-Mês de Medição, um pouco sobre o que é esta campanha e os números interessantes que nos têm trazido em relação à hipertensão no nosso país. Como veremos a seguir, a pressão arterial elevada é um fardo crescente em todo o mundo, sendo o fator de risco, como todos sabemos, que mais contribui para a carga de doença e para a mortalidade. Neste gráfico, sob o fardo global de doença devido a fatores de risco por tipo de doença, podemos confirmar que a pressão arterial alta se encontra no topo dos principais fatores de risco que contribuem para o tal elevado fardo global da doença. Neste podemos ver como a pressão arterial elevada também se encontra no topo dos principais fatores de risco associados a um elevado número de mortes,
E, como também podemos ver, esse número é mais expressivo em países de médio e baixo rendimento. Neste podemos ainda visualizar a dimensão do problema, com a estimativa de que o número de hipertensos que existia em 2000 será globalmente muito maior em 2025, aqui no gráfico em baixo, chamando a atenção de que na maior parte das regiões, incluindo aqui a subsaariana, esses números quase duplicarão. Perante a dimensão deste problema, em 2017 surgiu o projeto Maio Mês de Medição, que é uma campanha de triagem global e anual de iniciativa da Sociedade Internacional de Hipertensão para aumentar a consciencialização individual e da população sobre a pressão arterial elevada, criar uma solução temporária para a falta de programas de triagem em todo o mundo e ajudar os formuladores de políticas de saúde a melhorar o rastreio de pressão arterial, com o objetivo, claro, de reduzir este fardo global. Continuando em 2018 e 2019, e adiado em 2020 e em 2021 pela pandemia, esta pesquisa é a maior compilação de dados de pressão arterial já realizada, tendo decorrido em mais de 90 países e já ultrapassando, como podemos ver aqui, os 4 milhões de rastreios. Trata-se de um estudo transversal de rastreio de pressão arterial em adultos, recrutados por meio de uma amostragem oportunística e cuja medição da pressão arterial, a definição de hipertensão e a análise estatística deste estudo seguiram o protocolo padrão do projeto MMM que foi desenvolvido pela ISH e distribuído depois por todos os países participantes. Resumidamente, prevê a obtenção de 3 leituras de pressão arterial de cada participante, preferencialmente no braço esquerdo, e com um intervalo de 1 minuto entre medições. E prevê também a recolha de dados sobre fatores de risco e comorbilidades. A hipertensão foi definida como uma pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 mm de mercúrio ou uma pressão arterial diastólica igual ou superior a 90 mm de mercúrio. Isto foi feito com base na média das segunda e das terceiras leituras, ou ainda sempre que o indivíduo referia estar sobre medicação antihipertensiva. Este foi o questionário da última campanha, 2019. Tem 30 perguntas, mas apesar de parecer extenso, consegue-se facilmente realizar em cerca de 5, 6 minutos. Estes foram os principais números dessa campanha, mas mostro-os apenas para terem uma ideia de alguns dos resultados obtidos, mas não é o objetivo desta apresentação aprofundar os mesmos. De qualquer forma, podemos aqui destacar que cerca de 1/3 dos participantes globais eram hipertensos, que destes cerca de metade nem estavam medicados e quase 60% nem sequer sabia que tinha hipertensão. Bloqueou aqui a... Estão-me a ouvir? Conseguimos ouvir sim, doutor Silvânia. Parece-me que bloqueou foi o slide. Ah, já está. Só andar para trás. Ok. Já. Continuando. É importante referir que em países em desenvolvimento as evidências sugerem que o impacto da hipertensão é hoje muito grande e é exacerbado em pessoas de ascendência negra, principalmente devido a níveis mais baixos de consciencialização e de controle da doença, a uma idade de início mais jovem e a um curso da doença potencialmente mais agressivo. Com a hipertensão presente em mais de 1/3 dos adultos em África, era necessária uma ação urgente, daí a importância de assegurar a participação de países africanos nesta campanha, apesar dos desafios que daí advinham. Angola foi um dos países convidados e que se tem mantido no projeto desde o início. É, como sabemos, um país da região subsaariana, que tem 18 províncias e uma população de aproximadamente 30 milhões, dos quais cerca de metade são adultos que constituem o alvo deste rastreio.
A campanha inicia anualmente em maio e é promovida internacionalmente pela ISH e localmente pelos responsáveis do projeto, utilizando para tal meios como a televisão, a rádio, redes sociais, panfletos, etc. Durante o rastreio, a pressão arterial é aferida preferencialmente com aparelhos automáticos da mesma marca. Tivemos doação da Omron e basicamente foi com a Omron que nós fizemos quase toda a campanha. E é utilizado um questionário em papel para coletar os dados de cada participante. Sendo que no último projeto também já começamos a utilizar a aplicação do projeto, que por motivos de falta de rede nas províncias nunca foi antes utilizada, mas aqui nos centros mais da cidade conseguimos utilizar e com algum sucesso, que nos vai tentar de futuro ampliar essa forma de colheita muito, muito prática. No final de cada rastreio, os participantes com a pressão arterial na faixa da hipertensão também recebem recomendações impressas sobre a dieta, estilo de vida, destinadas, claro, à redução da pressão arterial. Resumidamente, esta é a forma como nos temos organizado todos os anos. São preferencialmente instalados em 6 províncias, 25 locais com 2 postos de rastreio, mais precisamente em farmácias, locais de culto, centros comerciais, escolas, unidades de saúde, etc. Por onde são distribuídos depois os 50 operadores de rastreio, que são voluntários, previamente treinados, e que na sua maioria são estudantes da área da saúde. Cada um dos 10 coordenadores do projeto tem uma equipa de 5 operadores de rastreio e tem a função de tornar possível o trabalho dos seus operadores, controlar o número de rastreios diários e verificar, claro, a qualidade dos mesmos. Estes questionários são depois enviados para a Secretariado da Coordenação, onde os seus 4 elementos têm um árduo trabalho de transferir milhares de questionários, com cerca de 30 perguntas cada, como vimos ainda há pouco, para planilhas do Excel, que depois são enviadas para análise central, realizada pela equipa do projeto MMM, sediada em Londres. Para que toda a organização logística do projeto decorra sem sobressaltos, também é aqui de salientar a importância da existência de uma secretária de apoio aos líderes nacionais para cartas, autorizações, muito importante. Depois é só esperar que cada operador cumpra o objetivo diário de 20 rastreios durante os 22 dias úteis de maio, para que se consiga, ou que se tente, ultrapassar os 20.000 rastreios por campanha. Mas como podem ver, estes são os números reais, devido à perda progressiva de apoios e ao consequente abandono por parte de alguns operadores de rastreio, dificuldades de mobilização, etc. Ainda assim, participando desde 2017, o projeto MMM angolano já conseguiu realizar, como podemos ver aqui, cerca de 40.000 rastreios, sendo que os dados de 2019 não serão aqui apresentados, porque estão a aguardar a publicação, e como tal ainda não estamos autorizados a divulgá-los. Passando a apresentar os nossos números em 2017 e 2018, e comparando-os, de certa forma, em parte com os da região subsaariana em 2019, podemos ver que existe pouca diferença na média de idades, que ronda os 40 anos, e também pouca diferença entre o género dos participantes nesta campanha. Realmente tem havido aqui um ligeiro predomínio feminino. Em baixo podemos ver que a padronização de idade e sexo mostrou pressões arteriais semelhantes entre os estudos angolanos de 2017 e 2018 e a região subsaariana, embora esta última apresente uma pressão arterial sistólica ligeiramente inferior. A percentagem de fumadores manteve-se perto dos 5% do total de participantes, a de diabéticos próxima também dos 3%, e a percentagem de participantes que previamente tenham tido um infarto ou um AVC tem sido praticamente 1%.
Quanto à percentagem de hipertensos, que se tem mantido próxima dos 34% ao longo das campanhas angolanas, parece estar um pouco acima da percentagem da região subsaariana em 2019. Destes hipertensos, podemos ver que em 2018 só cerca de metade tinha conhecimento da doença. Em 2017 essa questão não fazia parte do questionário, mas de qualquer forma a nossa percentagem parece ser superior à subsaariana. Já a percentagem de hipertensos medicados passou de 32% em 2017 para 46% em 2018, sendo que na região subsaariana foi de 34,5%. Mas em Angola, cerca de 3/5, isto se calhar é importante referir, dos hipertensos medicados não estão controlados. E na região subsaariana esse valor ronda a metade. O que o MMM nos trouxe de novo, eu diria que principalmente números, porque eles eram quase inexistentes antes do projeto, e o MMM é, desde o primeiro ano, a maior campanha de rastreio de qualquer fator de risco cardiovascular alguma vez realizada em Angola, e tem fornecido estimativas representativas a nível nacional da extensão deste problema chamado hipertensão. Contudo, os nossos números mostram uma elevada percentagem de hipertensos sem conhecimento da sua patologia e de hipertensos não tratados ou tratados de forma inadequada. Mas os nossos números também mostram que o MMM angolano está, no mínimo, a contribuir para a sensibilização dos participantes deste rastreio. O que por si só, e tendo em conta o número de participantes, penso que já seja algo de importante. Por isso, gostaria de destacar a mensagem de que é preciso continuar o trabalho de sensibilização da população e dos governantes responsáveis, com o objetivo de prevenir, detectar e tratar a doença o mais precocemente possível. E, claro, melhorando também o acompanhamento destes doentes, para tentarmos perceber o porquê do elevado número de doentes com PA não controlada em Angola. Claro que o Dr. Dário já disse aquilo que todos nós sabemos, tem muito a ver com questões económicas, mas é importante manter de perto estes doentes e estar atento às dificuldades por este incumprimento terapêutico, que explicam este incumprimento terapêutico. Para conhecerem melhor o projeto angolano, deixo aqui as publicações referentes às campanhas de 2017 e 2018, os dados onde podem encontrar. E para finalizar, deixo também aqui estas fotos, que são um pequeno testemunho do nosso rastreio. Ali à esquerda temos um posto de rastreio na Faculdade de Medicina, da Universidade Agostinho Neto, e à direita temos um outro posto na sala de espera das consultas externas do Hospital Américo Boa Vida. Obrigado pela vossa atenção. Então, não sei se... Muito obrigado, Dr. Savarino, por essa atualização. Tenho certeza que para nós foram novidades, né? Se bem que já temos essas informações nos artigos que foram publicados, que foram apresentados, mas com certeza foram muito esclarecedores quanto aos números. Vamos agora passar para a apresentação do Dr. Benedito Quintas. Apenas para dizer, antes de nós passarmos para a segunda parte, que essa apresentação também está a ser exibida no YouTube, também está online. Portanto, lá no chat eu deixei o link
para quem eventualmente quiser partilhar com alguém que esteja com dificuldade em acessar o Zoom, também pode assistir pelo YouTube. E também para dizer que essa apresentação portanto, esse evento foi organizado com o objetivo de contribuir para que todos os profissionais de saúde estejam em condições para poderem detectar adequadamente a hipertensão e assim melhor tratar, né? É um evento que está a ser organizado pela sociedade ou pelo Colégio de Especialidade de Cardiologia da Ordem dos Médicos de Angola e com o apoio da Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Portanto, vamos agora passar então para a apresentação do Dr. Benedito Hernani da Silva Quinta. Ele que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, é especialista em cardiologia. Deixe-me só ver aqui a minha cábula, por favor. Mas o Dr. Benedito Quinta é especialista em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Fez o mestrado em cardiologia pela mesma universidade e é doutorando em cardiologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, só para fazer aqui uma nota, que a especialização em cardiologia foi pelo Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro. Também fez uma subespecialização em ecocardiografia pela Escola Brasileira de Ecocardiografia do Rio de Janeiro. Atualmente exerce a função de chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Geral de Benguela e o coordenador do internato de cardiologia do mesmo hospital. Portanto, é feita a apresentação. Vamos agora passar, então, para a apresentação do Dr. Benedito Quintas. Deixe-me só eu ativar aqui o som do Dr. Benedito. Dr. Benedito, está a usar dois dispositivos. Eu não sei se é esse que quer que eu ative. Dr. Benedito, pode ativar o som. Estou a ser ouvido? Está ótimo e a imagem está bem. Só precisa colocar em tela cheia o PowerPoint. Ok. Portanto, estou a ser bem ouvido e a tela está bem partilhada? A tela está partilhada, só precisa iniciar a apresentação em tela cheia, né, do PowerPoint. Conseguimos ver. Já está em tela cheia. Já estou em tela cheia. Nesse caso, vamos fazer o seguinte, eu vou parar com a partilha. Quando tiver que selecionar a tela a partilhar, seleciona aquela tela que tem a apresentação em tela cheia, né? A janela que tem a apresentação em tela cheia. É só voltar a partilhar, só que na hora de selecionar, se tem em tela cheia, tem duas janelas. Nesse caso, deve selecionar aquela que tem a apresentação em tela cheia, para conseguirmos ver todos. Eu estou com dificuldade. Estou com dificuldade porque não estou a conseguir. Não estou a conseguir. Não sei se está bem agora. A dificuldade permanece. Estou a ser ouvido? Estamos a ouvir ótimo. Nós conseguimos ver a tela, só que não conseguimos ver a outra apresentação, a apresentação em tela cheia.
Isso geralmente acontece quando nós selecionamos a tela, tanto essa tela que está a exibir. Então, o que eu precisaria só é que o doutor parasse de partilhar, colocasse o PowerPoint em tela cheia, isso, e depois, na hora de partilhar, quando selecionar, seleciona a outra tela, não essa que partilho agora. Então, vou ter que sair daqui outra vez. Vou ter que sair da tela cheia. Se der um Alt Tab, a tecla Alt Tab ao mesmo tempo, ele vai mudar para o zoom sem necessidade de sair da tela cheia. Alt Tab. Essa dificuldade continua. Continua, né? Continua. Então, tem como, se for possível, pode me enviar a apresentação por e-mail? É possível? É possível ler, mas vai levar... Não tem o seu e-mail, Leon. Mas se não der, pode... Também podemos apresentar assim. Sim, se tiver... pode ser também, pode ser. Não pode. Não, antes devemos ter observado isso anteriormente. Uhum. Ok, conseguimos ver. Tá, ok. Portanto, vamos avançar assim conforme está, acho que vai dar aqui para acompanhar. Pronto. Tirando esse percalço técnico, vamos melhorar nas próximas sessões. Eu gostaria primeiro de saudar a todos os colegas que estão a acompanhar este painel, particularmente os colegas da organização, Dr. Dário, Dr. Henrique, sobretudo pelo convite que me formularam, que é para estar aqui presente e fazer esta apresentação. Os meus agradecimentos. Portanto, eu fui convidado que é para debruçar sobre tratamento de hipertensão arterial, além dos níveis de pressão, tanto de uma perspectiva de uma abordagem multidisciplinar. Portanto, aquilo que já é conhecido em termos conceituais e que é a hipertensão arterial definida com base nas evidências, está aqui plasmada na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é a hipertensão, conforme foi dito pelo Dr. Savarino, foi definido como valores de pressão arterial sistólica e diastólica auferida no consultório iguais ou superiores a 140/90, respectivamente. Portanto, a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia é um bocadinho mais elástica em termos conceituais e define a hipertensão arterial como uma doença crônica não transmissível, caracterizada por nível de pressão arterial em que os benefícios do tratamento, na verdade, tratamento não medicamentoso e ou medicamentoso, superam os riscos. E alarga esse conceito, associando a uma condição multifatorial, dependente de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais, e que apresenta como ponto de corte, tal como a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, o 140/90 como ponto de corte para a definição de hipertensão, sendo que estes valores devem ser oferidos em pelo menos 2 ocasiões diferentes, na ausência de medicação antihipertensiva. Tanto, e alarga mais, aconselhando, quando possível, validar essas medidas através da avaliação da pressão arterial no ambulatório, né? Casa, tanto através do mapa, medição residencial da pressão arterial e da automedição da pressão arterial. Portanto, a hipertensão... Perdão? Desculpa só, eu não sei se está a mudar o slide, mas nós não conseguimos ver essa transição.
Opa, Só para... Isso, nesse caso terá que fazer essa transição manualmente nessa tela. agora estamos lá? Agora sim, agora tá mudado. Ótimo, ótimo, muito bem. Então vamos seguir. Sendo que para elevação da pressão arterial existem determinantes que concorrem para o efeito, principalmente determinantes ambientais. Aqui são citadas a dieta um pouco saudável, elevação do consumo de sódio, ou sal, a cozinha, como habitualmente é chamado, diminuição do consumo de potássio, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, determinantes sociais como a riqueza ou rendimentos, a educação, ocupação e emprego e acesso a serviços de saúde. Também concorrem para a elevação da pressão arterial fatores epigenéticos, como interações de gene-gene, mecanismos epigenéticos e a programação fetal. Portanto, todas estas determinantes, né, vão concorrer para, no caso de estabelecimento de hipertensão arterial, elevar o risco cardiovascular. Naturalmente que isto acontece independentemente do indivíduo ser um indivíduo sintomático ou assintomático. Quer dizer, mesmo sendo assintomático, a partida há um processo progressivo de alterações estruturais e ou funcionais em órgãos-alvos, como o coração, cérebro, rins, vasos sanguíneos, incluindo aqui também a retina, né? O olho. Portanto, a hipertensão continua a ser um fator de risco importante, fator de risco modificável, tem uma associação independente, porque ela por si só é um elemento que contribui de maneira importante para a elevação do risco cardiovascular. Então, tem uma associação linear e contínua, porque quanto maior for a pressão arterial, maior é o risco para doenças cardiovasculares, doença renal crônica, bem como morte prematura. A hipertensão arterial associada a outros elementos de risco, sobretudo risco metabólico, sobretudo dislipidemia, obesidade central, intolerância à glicose, diabetes mellitus, nestas condições, ela tem um efeito sinérgico, potenciando mais ainda o risco cardiovascular nos indivíduos hipertensos. Risco cardiovascular, doença renal crônica e morte precoce. Portanto, tradicionalmente, a hipertensão arterial está associada à doença cardiovascular, particularmente doença coronária, o AVC, doença renal crônica, bem como mortalidade precoce. O que se tem observado de forma muito consistente em relação a esta associação de hipertensão arterial e doença cardiovascular tem sido sustentado por inúmeros ensaios clínicos randomizados e meta-análises, nos quais vem sendo demonstrado que o risco cardiovascular tem iniciado em valores de pressão arterial mais baixos do que aqueles que habitualmente eram considerados. Portanto, pressão sistólica 115 e diastólica 75 milímetros de mercúrio, quando dobram o risco cardiovascular a cada 20 milímetros de mercúrio de elevação de pressão arterial sistólica ou a cada 10 milímetros de mercúrio de elevação de pressão arterial diastólica. Portanto, com estas evidências que se vão se apresentando de maneira consistente, se afirma que os indivíduos pré-hipertensos ou que apresentam pressão arterial normal apresentam já um risco cardiovascular mais elevado comparativamente àqueles indivíduos que têm pressão arterial ótima ou normal. Portanto, esta demonstração de risco, na qual a elevação da pressão arterial para a ocorrência de desfechos clínicos vem sendo materializada, vem sendo comprovada, que vai produzindo danos vasculares e cardíacos subclínicos em valores inferiores, conforme dissemos anteriormente, do que aqueles que tradicionalmente eram utilizados para o diagnóstico da hipertensão arterial. Estamos a falar de valor de 115 e 75 sistólica e diastólica, respectivamente. Consequentemente, o que vem sendo observado é que as consequências cardíacas decorrentes dos níveis tensionais
discretamente levados e categorizados como pré-hipertensão vem sendo devidamente demonstradas. Talvez por conta disso é que nas diretrizes norte-americanas do American College of Cardiology, o ponto de corte para a definição de hipertensão arterial já baixou. Em função disso, se calhar dessas evidências que vão sendo apresentadas, é que essa foi a tendência que eles seguiram, estão a caminhar desta maneira. Portanto, nós continuamos ainda no ponto de corte que nós apresentamos aqui nos conceitos das duas diretrizes aqui apresentadas. Portanto, a hipertensão arterial evolui indubitavelmente com dano vascular. Portanto, o indivíduo hipertenso inicia precocemente uma disfunção endotelial, com a diminuição da liberação de óxido nítrico, vai afetar funções como mitose a nível arterial. Isso leva à proliferação do músculo liso da média, aumenta a permeabilidade endotelial. Com isso, a infiltração de colesterol LDL para aí, intima que este posteriormente é oxidado. Isso evolui aquela cascata que nós já conhecemos, termina em aterosclerose ou, posteriormente, para eventos aterotrombóticos. Por outro lado, quando associada à idade, a hipertensão arterial, na verdade, funciona como se fosse um trigger, um gatilho. Portanto, a hipertensão arterial, à medida que a idade vai aumentando, a hipertensão arterial tende a funcionar como se fosse um gatilho que vai levar a um maior endurecimento das artérias nos indivíduos com mais idade. Quer dizer, sobretudo nas artérias mais proximais, cuja composição histológica é constituída por mais por tecido elástico, comparativamente às artérias mais periféricas que predominam tecido muscular. Nestas, com tecido elástico, há uma degeneração da elastina precocemente e deposição de colágeno, consequentemente há uma maior ou mais precoce rigidez arterial. Portanto, com estes dados, na avaliação clínica do paciente com hipertensão arterial, é necessário fazer aquilo que é o trabalho de casa que todo clínico deve fazer quando tem um paciente na sua frente, uma boa avaliação clínica que envolve uma boa anamnese, um exame físico, que é para posteriormente fazer a confirmação diagnóstica, recorrendo naturalmente a toda a bateria de exames de diagnóstico. Sequencialmente, fazemos também aqui um processo de exclusão ou de confirmação de eventuais causas secundárias de hipertensão arterial. Devemos fazer a estratificação do risco cardiovascular e investigação de lesões de órgão-alvo. Aqui, muito particularmente, na investigação de lesões de órgão-alvo, geralmente, a gente, se for perguntar aos clínicos, na generalidade, se dão ao trabalho de entrar neste detalhe e fazer recurso aos exames de diagnóstico, que é para confirmar, ou mesmo aqueles recursos a nível do consultor, que é para confirmar e investigar lesões de órgão-alvo, é daquele elemento que, às vezes, passa esbatido ou não é votado a devida atenção. Portanto, um eletrocardiograma para confirmar HVE, um ecocardiograma para avaliar se também tem hipertrofia ventricular esquerda ou não, o índice tornozelo braquial pode ser feito, velocidade onda de pulso carótido femoral, avaliar se tem albuminúria ou não para ver doença renal crônica, ver a taxa de filtração glomerular também, que é para excluir doença renal crônica. Portanto, estes elementos devem ser tidos em atenção na avaliação do paciente com hipertensão arterial, né, naturalmente definido ou confirmado o diagnóstico do indivíduo como hipertenso, nós devemos enquadrá-lo dentro daquilo que são as categorias de classificação de hipertensão arterial que estão disponíveis neste quadro que está aqui ao lado, que é do conhecimento de todos nós. Portanto, com a definição diagnóstica do sujeito, é importante se abordar uma perspectiva de estratificação do risco cardiovascular para a hipertensão arterial. Portanto, a estratificação do risco cardiovascular é fundamental, que é para a definição de conduta do sujeito que tem diagnóstico de hipertensão arterial. Portanto, o que é desaconselhado é que esta estratificação seja feita de forma intuitiva. Portanto, porque o clínico
entende que os fatores de risco já são conhecidos e entende que também já domina bem a classificação da hipertensão arterial e também lesão de órgão-alvo e outros elementos mais. Então, de maneira intuitiva, define se o indivíduo tem risco baixo, moderado ou alto. Portanto, isso é desaconselhável de ser feito. Por isso é que existem estas tabelas que são feitas com base em algoritmos bem fundamentados em estudos de base populacional, assentes tanto em evidências, ensaios e meta-análises, que depois nos dão robustez, que é para podermos enquadrar o mais aproximado possível o risco cardiovascular relacionado à hipertensão arterial. Então, a gente tem que fazer esse exercício. É aconselhável que se faça esse exercício, que é para melhor enquadrarmos o nosso paciente e, assim, facilitarmos também o processo de definição das metas terapêuticas que nós devemos atingir no seguimento do nosso paciente. Portanto, a decisão e as metas terapêuticas, de forma geral, para o paciente geral, um indivíduo, por exemplo, que tenha um risco cardiovascular baixo ou moderado, a sua meta de pressão arterial sistólica deve ser abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Portanto, nós definimos isso como meta a atingir, que nós, ao intervirmos com tratamento farmacológico ou não farmacológico, conseguimos reduzir o nível de pressão arterial sistólica para valores abaixo de 140 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica para valores abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Tratando-se de um risco cardiovascular alto, portanto, há uma deslocação para baixo destas metas, portanto, passando para 120 a 129 para a pressão arterial sistólica e 70 a 79 para a pressão arterial diastólica. No idoso, isso é feito de uma maneira muito particular, avaliando a condição do idoso, tanto o idoso rígido versus o idoso frágil. Portanto, no idoso rígido que se apresente no consultório com uma pressão arterial sistólica igual ou superior a 140, a sua meta pressórica vai ser estabelecida entre 130 e 140 milímetros de mercúrio. Tratando-se de idoso frágil, com pressão arterial no limiar, no momento em que se apresenta no consultório, de pressão arterial igual ou superior a 160 milímetros de mercúrio, naturalmente que a meta terapêutica deste paciente, pressão arterial sistólica, nele é para atingir 140 a 149, enquanto que o limiar de tratamento para os dois grupos é semelhante, né? Apresentando-se com limiares de pressão igual ou superior a 90. As metas são semelhantes, são de 70 a 79. Portanto, pela estratificação, nós podemos ver que podemos orientar melhor as nossas decisões em termos de definição de meta terapêutica. Portanto, é importante estratificar o doente. Em termos de condutas terapêuticas, efetivamente, existem duas estratégias que foram muito bem estabelecidas. Portanto, sendo uma delas relacionada com a intervenção do estilo de vida, ou mudança de estilo de vida, como nós aqui chamamos, né? E a outra que é relacionada com a intervenção farmacológica. Portanto, a intervenção na mudança de estilo de vida, sem dúvida que produz redução da pressão arterial, em alguns casos até redução do risco cardiovascular. Ao passo que o tratamento farmacológico está devidamente fundamentado através de um amplo número de estudos, de ensaios clínicos, de meta-análises, que mostram um benefício em termos de redução de risco de doença cardiovascular e de mortalidade. Portanto, o enfoque que eu trago aqui, assim, com um bocadinho mais de incisão, efusividade, se calhar posso assim dizer, é o tratamento não farmacológico, portanto, que se confunde muitas vezes com abordagem a nível dos fatores de risco cardiovasculares associados à hipertensão, né? Com particular ênfase para a perda de peso, com particular ênfase para a doença
para a dieta 10, né? Dieta orientada para a redução da hipertensão arterial, controle da hipertensão arterial, diminuição do consumo de sódio, aumento do consumo de potássio, agora também já se fala muito de magnésio, atividade física, controle do tabagismo e redução do consumo de bebidas alcoólicas. E vão aparecendo cada vez mais outras alternativas de intervenção não farmacológica, tanto algumas delas vão aparecendo nas diretrizes ou nas guias que são publicadas, mas cujas evidências ainda não estão bem estabelecidas, mas que vão já sinalizando para a possibilidade de que também venham a se tornar recursos importantes, que é para se fazer abordagem de tratamento pela via não farmacológica. Tanto, de modo que os clínicos são, de facto, encorajados, que é para manter uma ênfase muito grande na mudança de estilo de vida. Né? Prova disso é que nós trazemos aqui. Aqui eu vou ter que expandir um bocadinho a minha tela, que é para poder entrar um bocadinho nessa conversa. Mas, de toda forma, vamos dizer que este forest plot desta revisão sistemática com meta-análise, em que se aborda a dieta para a redução do peso versus dieta sem redução do peso, em como esta intervenção ou esta tendência pode influenciar a mudança da pressão arterial sistólica ou diastólica. Tanto o que nós trazemos aqui o que nós observamos é que, selecionados dois grupos, em que num grupo faz a intervenção através da dieta para a redução do peso, e outro grupo é o grupo controle, que faz dieta sem redução de peso, e observa-se então, nessa meta-análise, nós observamos quatro estudos, em que observamos 4 estudos nessa meta-análise para avaliação da pressão sistólica. Eu creio que ali na tela está para ser diastólica, mas depois vamos lá chegar. O que nós podemos observar no final da meta-análise é que esta meta-análise está deslocada para a esquerda, que é a favor da dieta para a redução do peso, e que tem uma significância estatística muito alta, e com intervalo de confiança de 95%. Quer dizer, que fazer redução de peso influencia na redução, na mudança da pressão arterial sistólica e também na pressão arterial diastólica, que é aquela que está representada aqui na tela, onde nós observamos no mesmo estudo a mesma tendência, com ensaios clínicos mais do que 4. Né? Na diastólica nós temos 1, 2, 3, 4, então 6, 7 ensaios, e que também observamos um efeito benéfico da redução do peso, tem benefício da redução do peso em relação à mudança da pressão arterial diastólica. Quer dizer que as evidências em relação ao tratamento não farmacológico, tal como as evidências em relação ao tratamento farmacológico, existem. Portanto, o que nós vamos observando no consultório, às vezes, é que o clínico, depois de prescrever os fármacos para o hipertenso, embaixo apenas escreve dieta sem sal e controle da pressão arterial. Então, isto não é fazer trabalho de tratamento não farmacológico. Tem muito mais do que isso e há evidências cientificamente comprovadas em relação a isso. Nesta figura que apresenta-nos aqui agora, tanto nós estamos a observar alterações líquidas da pressão arterial após diferentes modalidades de exercício, usando uma análise efetiva ou de efeito aleatório. Portanto, nós estamos aqui a observar 3 modalidades de exercício e treinamento físico, um treinamento aeróbico dinâmico, um treinamento com resistência dinâmica e treinamento combinado, tanto aeróbico mais resistência. O que nós observamos neste estudo aqui, que é aplicado em 3 grupos distintos de pacientes, sendo um grupo com pressão arterial normal, outro pré-hipertenso e outro grupo hipertenso. O que nós estamos a observar
e esse comportamento é semelhante tanto para a pressão sistólica quanto diastólica, é que nos indivíduos que fizeram treinamento dinâmico, aeróbico, tem benefício em relação à redução da pressão arterial, ou alteração da pressão arterial líquida após o exercício, para os indivíduos pré-hipertensos e para os indivíduos hipertensos. Portanto, tem benefício líquido direto, mas não se vê grande benefício aqui para indivíduos com pressão arterial normal, nos normotensos. Entretanto, quando este grupo é avaliado em conjunto, observa-se que esse diamante aqui no final está deslocado para o benefício relacionado com a redução da pressão arterial líquida após exercício. Ao observarmos a resistência, treinamento com resistência dinâmica, nós estamos a observar que tem benefício particularmente para os indivíduos normotensos e para os indivíduos pré-hipertensos. Entretanto, para o indivíduo hipertenso, nós vemos aqui esta linha horizontal do indivíduo hipertenso a cruzar esta linha vertical que tem referencial aqui o zero, quer dizer que não tem benefício comparativo em relação à redução da pressão arterial. E quando se observa no treinamento combinado, na verdade, tanto normotenso quanto pré-hipertenso e hipertenso não tem benefício assim isoladamente observado. Mas quando esse grupo todo é analisado em conjunto, como um treinamento conjunto, portanto, a gente observa que existe um benefício global. Portanto, aqui também nós podemos observar que há de facto evidências que mostram que fazer exercício físico, particularmente exercício físico aeróbico, produz um benefício acrescido para o paciente pré-hipertenso e para hipertenso. Então, vamos recomendar para os nossos pacientes que façam aeróbica. Exercício aeróbico tem benefício comprovado. Neste estudo que nós trazemos aqui, em relação a elementos dietéticos, dieta DASH, houve uma separação de 3 grupos, em que há um grupo de controle que faz a dieta comum, isso é um estudo feito na população americana, faz a dieta comum, uma dieta com altas cargas de caloria e baixo teor de potássio e de magnésio, aí na volta do 20, percentil 25. Este grupo aqui é o grupo controle, e os outros 2 grupos incluem indivíduos que foram submetidos a uma dieta voltada para frutas e vegetais e também suplementos de grãos e potássio e magnésio, aí na volta do percentil 75, e um terceiro grupo que traz a combinação dietética que envolve os padrões de dieta do segundo grupo, frutas, vegetais, mas também inclui ali carnes vermelhas em quantidades moderadas, laticínios de baixo teor energético. Portanto, o que nós podemos observar no resultado apresentado aqui neste gráfico é que todos os grupos tiveram uma linha de base em que tanto a pressão sistólica quanto a diastólica estavam mais ou menos ao mesmo nível em todos os grupos. À medida que se foi fazendo a intervenção dietética nos 3 grupos, observou-se que naquele grupo de controle que faz a dieta comum do americano, a redução da pressão arterial sistólica e diastólica foi, na verdade, inferior em relação ao grupo de frutas e vegetais, e este grupo, ou ambos os grupos, tiveram uma redução também inferior em relação ao grupo de dieta combinada. Quer dizer que a tendência que nós temos de dizer aos nossos pacientes, vamos orientar a dieta, mas reduzindo carnes vermelhas, ou alguns chegam até a dizer que o paciente já diz isso no consultório, o meu médico disse na última consulta que é para não comer mais carnes vermelhas. Não, desde que haja um equilíbrio no provimento dietético, até mesmo de carnes vermelhas e outros alimentos de maneira muito equilibrada, combinadas com o consumo de frutas, vegetais, grãos,
vai sempre ter uma maior redução da pressão arterial sistólica e diastólica, maior no indivíduo com a dieta combinada do que nos outros grupos. Portanto, este é o que mostra este estudo assim, de forma muito particular. E agora temos aqui, à direita, o efeito do sódio sobre a redução da pressão arterial. Portanto, aqui tem um elemento interessante. Interessante porque este estudo foi feito em 2 grupos. Comparou 2 grupos. Um grupo de hipertensão, à direita, e à esquerda, o grupo de não hipertensos, normotensos. E tomou como elemento referencial de início do estudo uma dose de sódio de 2 gramas no início do estudo. Portanto, tanto nos normotensos quanto nos hipertensos. O que se observou é que, à medida em que se foi elevando a dose de sódio, houve uma elevação da pressão arterial, tanto nos indivíduos normotensos quanto nos hipertensos, tanto nas pressões arteriais sistólicas quanto nas diastólicas. Então, a conclusão que a gente observa aqui, e assim de forma muito interessante, é que, na verdade, o grande diferencial em termos de elevação de pressão arterial dos 2 grupos, tanto sistólica quanto diastólica, é que no indivíduo hipertenso, a elevação arterial sistólica, a elevação da pressão arterial sistólica e diastólica é mais precoce, por um lado, e, por outro lado, é mais acentuada. Portanto, mas que fique claro que até o indivíduo normotenso, quando eleva o consumo de sal para doses superiores a 2 gramas, inicia um processo de elevação da pressão arterial. Portanto, é uma evidência interessante que nós devemos impactar na nossa prática clínica, que é para desaconselhar os pacientes, particularmente os hipertensos, porque vão ter subidas mais íngremes, mais acentuadas do que nos outros pacientes. Portanto, de maneira muito genérica, as intervenções não farmacológicas ajudam a prevenir a hipertensão arterial e são diversas. Estas foram apenas algumas que eu selecionei, algumas evidências que é para trazer aqui para os colegas também apreciarem, né? Mas são diversas e podem ser tocadas em várias modalidades. Portanto, o que é importante nesse processo é que se definam, se calhar, começamos a nos orientar, que é para uma estratégia de atuação com equipe multidisciplinar ou multiprofissional, focada para o paciente. Portanto, isso passa por definição de estratégias aqui nesta diretriz, nesta guia brasileira. Ele define estratégias de educação do paciente, apoio social, literacia e motivação do paciente, automonitoramento da pressão arterial e uso de tecnologia, comunicação e interação, e para facilitar também o acesso aos serviços de saúde. E para estas estratégias todas, verifiquem que concorrem uma série de profissionais de saúde, incluindo aqui amigos, familiares, agentes de desenvolvimento comunitário, como chama em Angola, aqui no Brasil chama agentes comunitários de saúde, e médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos. Portanto, tem aqui, e nós observamos isso, né, profissionais de educação física, nós observamos isso ali atrás, né, que nós não vamos conseguir, como médicos, fazer uma boa orientação dietética, tal quanto faria um nutricionista. Então, temos que chamar um nutricionista. Se nós quisermos orientar que é para o exercício aeróbico em condições, nós temos que chamar um profissional de educação física, ou, se calhar, o fisioterapeuta. Portanto, é sempre bom começarmos a focar também, futuramente, na nossa realidade, uma estratégia de atuação que envolve equipes multiprofissionais que vão estar focadas no paciente. Portanto, dito isto, o tratamento farmacológico é aquilo que habitualmente é o alimento diário do médico. O dia a dia do médico passa por ali mesmo, portanto, não vou perder muito por aqui, né, porque o tempo também não permite isso, mas a gente define a estratégia terapêutica em função à característica do nosso paciente. E se é um paciente, vamos avançar com monoterapia, regra geral, a gente começa com combinação de fármacos, né, regra geral, em função do tipo de paciente que nós temos pela frente. Portanto, eu particularmente gosto de olhar para esse boneco que nos dá uma panorâmica muito boa em relação àquilo que são as combinações que podem resultar melhor e aquelas que são desaconselháveis, bem como aquelas que podem ser feitas mais
que não dão um melhor resultado, então, são menos testadas ainda. Portanto, eu gosto desse boneco particularmente. Finalmente, eu trago esta fotografia aqui, que é uma fotografia no final da Segunda Guerra Mundial, onde tem os vencedores da guerra, tanto a União Soviética com o presidente Stalin, os Estados Unidos com Roosevelt e o primeiro-ministro Churchill da Inglaterra. Portanto, essas três figuras, pouco tempo depois, cerca de 15, 20 anos, todas elas faleceram, todas elas fumavam. O Stalin gostava do seu charuto, o Roosevelt da sua cigarrilha, o Churchill gostava do seu charuto. Curiosamente, todos eles morreram por derrame cerebral, hemorragia cerebral. Portanto, eram hipertensos, sem dúvida. Muito obrigado pela atenção prestada por todos. Obrigado. Estou a ser ouvido? Muito bem, muito obrigado, doutor Benedito Quintas, por essa apresentação muito detalhada, que tocou em muitos aspectos, né? E foi muito bom ver esse último aspecto, né? A necessidade de termos uma abordagem multidisciplinar. Também quero agradecer ao Dr. Savarino, que fez a primeira apresentação. Agora, nós teremos 20 minutos para a discussão. Por uma questão de organização, os microfones... Eu vou agora ligar novamente o microfone do Dr. Savarino, porque vai poder fazer alguns comentários em relação às perguntas que os colegas forem colocando. Por uma questão da organização, os microfones estão desligados e só o anfitrião pode ativá-los. Por isso, para que os colegas possam colocar as questões, podem fazer o seguinte: podem ligar a câmera e levantar a mão, ou podem utilizar a ferramenta de levantar a mão aqui do Zoom, tá? Os colegas estejam à vontade para fazerem as questões, as sugestões, algumas sugestões, né? As apresentações. Deixa-me só ver aqui no chat se tem alguma questão já. Por favor, estejam à vontade, vamos deixar o debate mais interativo. Eu vou aproveitar, doutor Savarino, enquanto aguardamos aí pelas perguntas dos colegas, eu queria fazer Temos aqui uma pergunta do Dr. Dário. Doutor Dário. Doutor Dário... No bate-papo. No chat. Ok. Deixa-me só ver o doutor Dário. É uma pergunta de... ok. Diz assim: doutor Savarino, boa iniciativa de trabalho já com 3 anos. Entre as 6 províncias, deu para ter uma percepção de diferenças entre elas? Foram todas áreas urbanas? Portanto, é uma questão aí que o doutor Dário coloca. Sim, foram essencialmente áreas urbanas, era difícil de chegar mais longe com os apoios que tínhamos, mas devo ser sincero, não foi estudado, não foi analisado a diferença entre províncias. A ideia era dar um panorama geral do país, mas temos esses dados e temos ideia de o fazer. Com um maior número, quando tivéssemos um maior número ao longo destes anos de projeto, e aí sim tentar fazer um trabalho mais detalhado para ver se existe diferença entre realmente as províncias que também mudaram ao longo dos anos, não foram sempre as mesmas, houve uma ou outra que um ano, não tenho agora aqui a certeza, tenho que rever aí, mas houve uma ou outra que teve num ano, não teve no outro, mas houve algumas que foram, umas 4 ou 5, 4 pelo menos, que foram sempre as mesmas. De qualquer forma, esse estudo é uma ideia que nós temos, e não, entre outros, porque temos muitos dados, como viram ali, temos 30 perguntas no nosso questionário e temos muito por onde trabalhar. Alguns deles já estamos a desenhar alguns estudos que dali podem tirar mais, que dali podem sair mais, digo.
Ok, doutor Savarino, muito obrigado. Não sei se o doutor Dário ficou esclarecido com essa questão. Doutor Dário, se quiser, pode ligar o microfone. Também vou deixar o microfone do doutor Dário ligado. Se quiser fazer algum comentário em relação a essa questão, ou uma outra questão, por favor, doutor Dário. Só gostaria de talvez incentivar que esse tipo de trabalhos continue e acredito que a sensibilização devia também chegar até às estruturas e a quem define planos de investigação, etc., que pudessem apoiar esse projeto, não é? Porque, evidentemente, nós carecemos de muitos dados das nossas doenças e, evidentemente, que quando se fazem investigações com dados estatísticos, reforçam até os planos, para fazer alguma coisa no combate à doença. Acho que é só incentivar. Acredito que talvez envolvendo outra estrutura, doutor Savarino, aí a Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares, talvez pudesse ir um bocadinho mais longe. Vejo que no último ano que foi analisado. Não está a ouvir? Mas foram envolvidos. Aliás, este projeto teve sempre a colaboração da sociedade, no tempo do Dr. Mário, que é um dos líderes nacionais do projeto. Ok. Mas o que nós notamos foi que no primeiro ano realmente tivemos algum apoio, mas depois nos anos seguintes, não sei se devido à crise, que já estava instalada, mas que realmente piorou, perdemos, já não queriam continuar a apoiar o projeto. E os números vê-se que foram caindo de ano para ano, mesmo assim foram quase 40 mil rastreios nos 3 anos, mas podia ter sido muito mais e podia ter sido muito mais profundo. Espero que realmente os responsáveis vejam a importância deste tipo de projetos e realmente comecem a apostar mais e a dar outro apoio, não é? Com certeza. Muito obrigado, doutor Dário, também pelas suas contribuições. Eu ia, pronto, mais uma vez, incentivar os colegas, ainda temos alguns minutos aí para debate. Vou fazer uma questão para o doutor Savarino. Em relação ao MMM, né, eu tive, acho que nas últimas 2 edições, ao nível da multiperfil, de dar alguma contribuição, alguma modesta contribuição. Multiperfil participou. Sim, foi muito interessante. Eu queria, em relação ao MMM, queria saber o seguinte. Bom, as recomendações atuais para a definição de hipertensão, né, no consultório, envolvem tanto a medida no consultório, a medida pela mapa, as medidas residenciais. Será que as medidas do MMM, que são feitas de forma pontual, com um paciente medido apenas uma única vez, uma única vez não, foram 3 medidas, mas num único momento. Sim. E, em alguns casos, até no contexto hospitalar, no contexto, por exemplo, no nosso caso, foi no contexto, montamos as tendas lá no pátio do hospital, os pacientes geralmente iam lá os pacientes que iam para as consultas, para as outras atividades. Uhum. Não corremos o risco de subestimar, ou até, mais aqui para subestimar, né? Eu acho que é menos provável que nós estejamos a superestimar a dimensão do problema. Mas será que não estaremos a falar, a cometer a ter o risco, né, de estarmos a subestimar os dados, uma vez que, eventualmente, muitos desses pacientes, se calhar se fizessem uma mapa ou fizessem medidas residenciais, eventualmente até seriam hipertensos, ou também ao contrário, né? Que comentários, que limitações é que esse rastreio, né, para aquilo que foram os resultados nos outros países, comentários a respeito disso, por favor. Se reparou, eu tive o cuidado de nunca falar em prevalência. Uhum. Em toda a minha apresentação nunca usei essa palavra. Por uma simples razão, por isso que está mesmo a dizer, nós não tivemos uma amostra aleatória. Os doentes eram realmente apanhados em farmácias, em salas, em todo lado, mas também em locais onde havia maior probabilidade de poderem ter hipertensão, de estarem ali numa consulta externa por serem hipertensos, etc. E então, nós tivemos o cuidado de não chamar a isso prevalência logo porque a amostra não é aleatória. Mas o que nós temos visto em países que participaram neste estudo, e foram mais de 90,
que fizeram o mesmo estudo com o mesmo protocolo e que têm números, coisa que nós não temos, números de estudos mais sérios. O que vimos é que os números deste projeto se sobrepunham. Portanto, não há razão, e os locais eram os mesmos, devido à dimensão dos números, acabou por isso tudo ficar um pouco diluído e os números acabam por se sobrepor aos números de estudos que tiveram outros cuidados que falou aqui. E não há razão para crer que isso não se passou aqui em Angola, porque não temos realmente números, mas mesmo comparando com os da região subsaariana, como eu mostrei ali, reparem que os números estão muito padronizados e nesses países os números deste estudo sobrepõem-se aos da prevalência, que já tiveram por trás uma amostra aleatória com protocolos bem feitos. Este projeto não era tanto, apesar de para nós ser muito importante os números, porque temos poucos, o mais importante mesmo era chamar a atenção de forma massificada para o problema. Era cada vez que encontrávamos um doente hipertenso, entregarmos aquele panfleto com as medidas que ele tinha, encaminhá-lo, ele próprio chegava à casa, falava disso com a família, da importância de medir a pressão arterial. É a sensibilização, com que as pessoas realmente ganhem uma noção do problema que é, e não só as pessoas gerais, mas também os nossos governantes. Felizmente, os nossos números sobrepuseram-se realmente às prevalências e podemos utilizá-los aqui de forma confiante e representativa, que são números corretos para o nosso país também. Mas, claro que não era o ideal, nem era o objetivo principal do projeto. Ok, muito obrigado. O doutor, acho que José Pinto, por favor, queira identificar-se e fazer a questão, por favor. Tenha a mão levantada. Por favor, queira identificar-se e depois fazer a questão. Obrigado, doutor Geraldo. José Pinto é o meu nome, eu sou interno assim a iniciar do Hospital Américo Boa Vida. Obrigado, doutor Savarino, pela excelente apresentação e ao doutor Quinta também. A minha pergunta ao doutor Quinta é uma para o tratamento não farmacológico e a outra para o tratamento farmacológico. Foi bom saber, né, que realmente nem me passava, né, muito pela cabeça, e até tem se dito que os vegetarianos, não é, têm melhor saúde, né? Mas essa apresentação mostrou que as coisas não são bem assim. Uma dieta mais equilibrada e balanceada tem melhores efeitos sobre a pressão arterial do que uma dieta restritiva ou, digamos assim, abusadora, não é? A minha questão sobre tratamento não farmacológico vai para a dieta DASH. O que essa dieta tem de tão especial? Sabemos que é constituída por alimentos, né, principalmente de origem mediterrânea, que é constituída fundamentalmente por grãos, por verduras e outros. Mas o que essa dieta tem em comum que, né, do ponto de vista, assim, em termos de princípio ativo, que é tão benéfica para a pressão arterial? A outra questão é com relação ao tratamento farmacológico. Várias bibliografias dizem que para pacientes negros, não é, há melhores classes farmacológicas do que outras, não é, há melhor benefício de classes farmacológicas do que outras, do que pacientes brancos, e também o mesmo acontece para idosos. Pacientes até usam ponto de corte de 65 anos. Pacientes acima de 65 anos, né, há melhor benefício para umas classes do que pacientes abaixo de 65 anos. Gostaria que o doutor Quinta, não é, falasse um bocadinho sobre isso, e porque na sua apresentação não referenciou muito sobre o benefício de umas classes sobre as outras, mas sim pelo controle, né, do alvo, tendo em conta o fator de risco, né? Se tiver um ou dois fatores de risco, vamos associar, né, combinação de dois fármacos, e tendo em conta esse fator de risco, vamos aumentando. Então, gostaria que o doutor desse um esclarecimento sobre isso. Obrigado. Ok. Ok, doutor. Tem o microfone aberto? Está aberto, sim, doutor Benedito. Muito bem. Doutor Pinto, José Pinto, então, agradeço pelas observações que colocou. De facto, a dieta orientada para o controle da hipertensão arterial
envolve uma série de elementos dietéticos. Não é apenas um elemento dietético, são vários elementos dietéticos que você disse muito bem há bocado, né? Portanto, nós temos, além da fruta, vegetais, os grãos, agora uma dieta que tenha oligoelementos como potássio, magnésio, agora também já se fala do cálcio. Portanto, existe uma série de ensaios clínicos que vão mostrando benefícios em termos de redução da pressão arterial, por exemplo, em dietas que têm uma concentração elevada de potássio, magnésio ou cálcio. Portanto, este grupo de oligoelementos concorre de acordo com evidências que é para a redução da pressão arterial. De igual modo, há outros elementos presentes na dieta mediterrânea que a gente pode observar que contém flavonoides e que as evidências também mostraram em vários ensaios que também levam à redução da pressão arterial. Portanto, há uma série de estudos que mostraram que a dieta mediterrânea, que tem esses componentes todos, tem um benefício acrescido. Agora, o José Pinto observou aqui uma coisa interessante em relação à dieta estritamente vegetariana, frutas e vegetais, comparativamente com a dieta combinada naquele estudo que foi apresentado ali. Portanto, este é apenas um estudo, né? Este é apenas um estudo que a gente apresentou, que mostrou esta tendência. De facto, é interessante porque, às vezes, tenta-se puxar muita coisa para os extremos. E, na verdade, as virtudes não estão no extremo, as virtudes estão para os meios, está para o meio. Se a gente excluir completamente, acaba por perder também. Então, é exatamente dentro da gestão dos equilíbrios que conduzem para o centro que nós vamos encontrar a melhor fórmula dietética, que é para ajudar a controlar a pressão arterial também. Portanto, em relação ao tratamento farmacológico, conforme é a sua inquietação que apresentou aqui há bocado, se bem compreendi, colocou a questão relacionada com a definição da melhor opção terapêutica em função ao paciente. É isso que percebi, não sei se foi isso. Né? Em função ao paciente, qual é a melhor opção terapêutica que nós vamos escolher em relação a um jovem, a um idoso. Portanto, isso depende muito. Os pacientes, nós temos a tendência, geralmente, de querer colocar os elementos todos no mesmo saco. Portanto, um paciente é um indivíduo único. Nem sempre um paciente cabe num ensaio clínico. Portanto, nós temos os ensaios clínicos e as diretrizes que é para nos servirem de guias orientadoras. Entretanto, no momento em que nós vamos fazer a avaliação daquele paciente particular, aquele paciente pode não caber no ensaio. Então, nós temos que ter o discernimento de encaixar todo o conhecimento que nós temos acumulado, que é para servir aquele paciente dentro da sua própria especificidade. E é natural que possamos encontrar, às vezes, algumas discrepâncias em relação àquilo que diz a literatura para um paciente determinado. Ora, o médico tem que fazer esse exercício, fazer com que o paciente seja apreciado dentro do seu próprio espaço. Ele é um elemento único e deve ser enquadrado. Portanto, nós não vamos aqui definir tabelas rígidas a ponto de dizer que para o paciente A, B ou C, nós temos que fazer isto, assim, de forma muito rígida. Também não é assim. A gente tem a diretriz que é para nos guiar de facto, mas temos que ter sempre o cuidado de olhar para o paciente como um elemento singular, que é para nós fazermos o seu enquadramento terapêutico também de forma muito adequada, em função dos seus elementos de risco, do seu histórico, em função da sua resposta, se calhar, idiosincrática, etc. Mas a gente enquadra as coisas todas neste prisma, né? Portanto, esse é o meu ponto de vista em relação à dúvida que nos colocou. Benedito, muito obrigado. Agora, Augusta Marques pergunta ao Dr. Savarino se nesses rastreios do MMM a variável altitude fez parte, né? Foi levada em conta, se foram encontrados algumas diferenças. Cita aqui a província do Ambo, aí do Planalto Central. Doutor Savarino, por favor.
Sim, inicialmente, como já disse, não avaliamos as províncias de forma separada, foi no todo. No início do projeto, realmente pensou-se em tentar avaliar isso. O APP criado pela Sociedade Internacional de Hipertensão realmente tinha a capacidade de perceber onde é que aquele telemóvel estava e a que altitude estava, para depois dar essa informação, mas percebeu-se que nas regiões africanas, quer dizer, não ia ser fácil. A maior parte da recolha foi feita por formulários em papel, não ia ser fácil isso e foi abandonada a ideia, mas lembro de ser discutido inicialmente isso, mas sabendo nós que realmente o AMP está numa zona mais elevada, podemos analisar aqueles números em trabalhos futuros. Não é uma coisa que esteja de parte analisar, mas temos realmente muitos dados e estamos a priorizar outras situações, como em grávidas, também temos muitos dados de pacientes grávidos e neste momento até é um dos dados que estamos a avaliar, a ver o que é que trabalhos é que podem sair dali. Mas não conseguimos isolar as províncias ainda separadamente. Ok, muito obrigado. Bem, doutor Quintas, eu queria fazer aqui pronto, se calhar uma provocação, né, em relação ao aspecto da necessidade de estratificação, né? Não Foi percebo. em relação à estratificação, eu queria fazer aí uns comentários em relação à nossa realidade. Me interessa muito esse tema da estratificação, até por sinal foi o meu tema de monografia, né, na faculdade, a questão da estratificação. E então, quando eu ouvi a primeira vez a palavra estratificação do risco, me interessou essa expressão, estratificação do risco, né? E em cardiologia, estamos sempre a estratificar, estamos sempre a definir riscos, enfim. Mas na nossa realidade nós temos um problema sério, porque quando nós vamos estratificar um paciente, essa estratificação, claro, pode ser feita de forma pontual, numa primeira avaliação, por exemplo, pegamos lá todos os valores, todos os parâmetros e colocamos numa tabela de estratificação, de Framingham, da OMS, ou outra, e aí estratificamos. Mas depois tem um outro problema na nossa realidade, que é principalmente nos hospitais que não têm um sistema, um prontuário eletrônico, né? Porque esses dados depois da estratificação, que vão permitir depois fazer o segmento, a necessidade da pesquisa de órgão-alvo, e até mesmo poder fazer o follow-up desses pacientes. Depois acabamos tendo um problema muito sério, né? Porque às vezes o médico vê o paciente uma vez, depois quando ele volta já não tem acesso ao prontuário. Eu não sei que desafios na nossa realidade é que levariam os médicos, para além, obviamente, muitas vezes do desconhecimento, né? Muitas vezes os médicos, não estou a falar dos cardiologistas, mas de uma forma geral, às vezes não se lembram daquelas tabelas ou scores de estratificação. Mas na nossa realidade, aquilo que é a experiência, doutor Benedito, que até por acaso trabalha no hospital público, né? Que desafios, que dificuldade, e o que é que nós precisamos fazer para transformar essa questão da estratificação do risco, da avaliação do órgão-alvo, como uma realidade, né? Porque isso depois contribui grandemente para a melhoria da qualidade de atendimento dos pacientes hipertensos. Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que existe um grande trabalho a ser feito. Primeiro, devemos ter atenção que, de facto, a hipertensão arterial representa, mesmo na nossa realidade, o fator de risco mais importante para eventos cardiovasculares maiores. E no nosso contexto, particularmente, os acidentes vasculares cerebrais têm uma grande prevalência, acredito, né? E nós observamos isso todos os dias em idades cada vez mais jovens e já vamos tendo também acometimentos de infarto e, sob grande medida, também doença renal crônica. Todos esses eventos associados à hipertensão arterial. Portanto, entretanto, apesar da gravidade do impacto social que a hipertensão tem, não é vista com a seriedade que devia ser vista.
né? Porque o custo ou o impacto das complicações cardiovasculares ou renais associadas à hipertensão arterial, se tivermos que estimar um cálculo em quanto é que isso dá em termos de custo para o Estado e como ela conduz a estados de incapacidade física de pessoas cada vez mais jovens, devíamos olhar para a hipertensão com outros olhos, por um lado. Quando nós pudermos olhar a hipertensão com outros olhos, então nós vamos criar mecanismos de seguimento dos pacientes hipertensos de maneira mais orientada. Eu acho que devia ter serviços de ambulatórios de hipertensão. O serviço de ambulatório de hipertensão é que devia acompanhar os hipertensos. E quando se tem um serviço ambulatorial de hipertensão arterial, todos os instrumentos que é para estratificar um hipertenso, iniciar um segmento devidamente orientado, estariam presentes. Nós teríamos esses instrumentos todos disponíveis desde que tivéssemos um ambulatório de hipertensão. A partida, todo paciente que vai para o ambulatório de hipertensão será submetido a uma estratificação correta do risco cardiovascular, diferentemente de ser abordado em qualquer outro consultório que não seja de hipertensão. E quando se tem um ambulatório de hipertensão, se consegue transferir também para ali a ideia de trabalho ou intervenção multidisciplinar que foi apresentada há bocado, porque ali vamos poder, de maneira mais controlada, contar com o nutricionista, contar com educação física, contar com um psicólogo, contar com esses elementos todos. Nós não estamos só aqui a falar da estratificação, nós estamos a falar que é necessário que haja uma redefinição de estratégia de intervenção para controlar a hipertensão arterial, até porque ela tem um impacto social muito grande em termos de complicações cardiovasculares, e nós sentimos isso todos os dias no nosso exercício, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Portanto, é uma questão, como foi dito aqui há bocado pelo Dr. Dário, que as autoridades sanitárias devem encaixar com seriedade e dar um encaminhamento devido. Quando isto for feito, esta preocupação que o doutor apresentou vai ficar também bem resolvida. Ok, muito bem, muito obrigado. E, pronto, eu já não vejo nenhuma questão. Eu quero, desde já, mais uma vez agradecer ao doutor Savarino, ao doutor Benedito, pelas apresentações, que esperamos, contamos tê-los em outras ocasiões. Doutor Savarino, por favor, queria fazer algum comentário? Não. Sim, Ok. Queria só acrescentar aqui ao Dr. Benedito e até, de certa forma, destacar as palavras iniciais do Dr. Dário, que o importante mesmo antes de tudo isso, é conseguirmos que os nossos doentes consigam comprar a medicação. Aquela estratégia que tem que vir de cima, de ter com participação dos medicamentos, eu não diria com participação, eu diria mesmo um conjunto daqueles medicamentos básicos oferecidos a doentes hipertensos, porque nós vamos acabar por gastar muito mais dinheiro depois em diálise, tudo, em construção de centros e tudo isso, que podia estar a resolver agora com um valor muito mais barato de medicação, porque as pessoas não sentem a doença, não vão comprar, vão priorizar outros problemas na sua vida, e se nós não tivermos realmente um plano, como outros países, a maior parte dos países mundiais têm, de comparticipar estes medicamentos para que as pessoas cumpram a medicação, aí tudo o resto que vem para cima, estratificações, tentar ser o mais correto possível, não vamos conseguir chegar lá. Precisamos mesmo de fazer chegar medicamentos aos nossos doentes. Isso mesmo, isso é importante, né? Esperamos que essa mensagem que está a ser passada aqui chegue às autoridades. Doutor Benedito Guindas, tem mais alguma coisa para acrescentar? Notas finais? Em gesto de conclusão, eu volto a felicitar a organização. Gostaria, na verdade, de ver esse tipo de iniciativas com um bocadinho mais de frequências e a abordar diversas temáticas da cardiologia, porque temos muito assunto que é para discutir e para trocar. Portanto, seria bom que isso fosse feito em intervalos mais curtos, não é? Portanto, particularmente. E também estender aqui o meu cumprimento ao Dr. Savarino, e peço ao Dr. Cláudio que é para
depois fazer a intermediação aqui de contactos, né? Precisava depois em off também conversar consigo. Ok, Obrigado. muito obrigado. E felicidades também para si. Muito obrigado, que excelente apresentação. Gostei muito de ouvir. Obrigado. Muito bom. Doutor Dário, então a mensagem do doutor Benedito está passada, né, como presidente do colégio, mas eu tenho certeza que já nós temos conversado sobre isso, e temos certeza que teremos mais eventos como este. Portanto, queremos então dar por encerrado essa atividade e desejar uma boa noite a todos. E queremos contar com todos na próxima edição do Web Meeting do Colégio de Cardiologia da Ordem dos Médicos. Obrigado. Okay. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.